Comigo, essa é a palavra de Deus. Diga, ela é inerrante, ela é infalível. Diga, eu creio que Deus e a sua palavra são uma só coisa. E nessa manhã, o desejo do nosso coração é exaltar a sua palavra. Nós te pedimos, abre os nossos olhos. Nós te pedimos, quebranta o nosso coração e leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. Ao ser exposto a tua palavra, eu declaro ousadamente, vamos lá uma vez mais, diga, eu declaro ousadamente que eu nunca mais serei o mesmo. Ao percebê-la, ao ter os olhos abertos, eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se você pode, aplauda Jesus. Tome seu assento enquanto você aplaude Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quis separar aqui porque são 2 capítulos e durante essa série fazia parte de uma cultura. A leitura pública das Escrituras faz parte da cultura da igreja. Talvez você venha aqui e fale, pastor, eu venho aqui, por que eu tenho que trazer minha Bíblia de papel? A gente vai ler 2 capítulos juntos, porque a vida cristã é essa, é o conhecimento da palavra. Não é da igreja para a sua Bíblia, não é da teologia para a sua Bíblia, não é do que o pastor falou da sua Bíblia, é da Bíblia para a igreja, é da Bíblia para a teologia, é da Bíblia para o que o pastor diz. Por quê? Porque nós temos agora acesso a essa verdade. Nós estamos expostos a essa verdade, ela é vida dentro de nós. Tem mais alguém que se empolga com a palavra, gente? Ela é vida dentro de nós. Então, historicamente, os irmãos se reuniam só para ler a Bíblia, para juntos lerem a Bíblia. E nós reconhecemos que a igreja deva ser um ambiente que te provoca, que te desperta, que te encoraja. E hoje nós vamos abrir uma série em Hebreus. Diga comigo, Hebreus. Nós vamos abrir uma série em Hebreus e nós lemos aqui os 2 primeiros capítulos de Hebreus. Eu quero te dar um panorama do que é Hebreus, a fim de que, a hora que a gente finalizar essa série, nós vamos caminhar uns 6 semanas por ela. A gente abriu um grupo só sobre você que quer se interessar e mergulhar um pouco mais em Hebreus, com um panorama do que nós vamos falar em cada semana. Eu queria te encorajar muito a você caminhar essas 6 semanas junto comigo, naquilo que nós vamos estudar aqui em Hebreus. E hoje eu quero abrir falando com você o que talvez seja o resumo da epístola aos Hebreus, sobre a supremacia de Cristo. Diga comigo, a supremacia de Cristo. O escritor de Hebreus, e aqui começa algo interessante, eu quero te falar um pouco qual que é o objetivo, os hebreus e os judeus. Talvez você pode, o que são os hebreus, pastor? É o povo judeu. E você precisa de entender o seguinte, que a primeira e a única religião que Deus deu foi a religião judaica. Então, Deus cria um povo, e inicialmente o projeto de Deus era ser de um povo, de uma nação. Então Deus cria, eu estava lendo agora essa semana Romanos com a Chloe, a gente veio ouvindo a Bíblia e estava explicando para ela, porque o apóstolo Paulo vai explicar um pouco sobre isso, sobre o fato de Deus ter escolhido um povo. Mas agora, a partir de Atos capítulo 10, é só em Atos capítulo 10 que a gente tem uma transição. Você imagina que Deus veio para um povo, o povo judeu. Deus, a salvação foi dada a um povo, o povo judeu. E o desejo de Deus é que esse povo fosse seu povo na terra. Mas vem Jesus, e Jesus também só fala aos judeus. Jesus só falou à casa de Israel. Em Atos capítulo 10, com o estabelecimento da igreja, é quando o apóstolo Pedro tem uma visão de Deus, que agora o evangelho deveria chegar aos gentios. Nós somos os gentios. Quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Mas os hebreus, então, eles são judeus. E essa epístola, ela está endereçada a irmãos que haviam se convertido do judaísmo. Então agora há um entendimento de que já não é mais por meio de uma religião. Por isso que, por mais que o IBGE considere o protestantismo uma religião, nós não somos uma religião. Nós não seguimos um conjunto de regras. O evangelho não é uma religião. Por quê? Porque o evangelho não é um conjunto de regras. Por mais que no evangelho nós tenhamos então e mantivemos, o Velho Testamento continua vivo, então os mandamentos continuam vivos. O fato é que o evangelho é uma relação. Então o evangelho é um relacionamento com Deus, não é um conjunto de regras que nós seguimos. Porque um conjunto de regras é muito fácil, gente. Seguir uma religião é muito fácil.
Você paga um pastor, você paga um padre, você paga um pai de santo, você chega lá, ele fala o que você tem que fazer, você volta para sua casa, executa o que tem que fazer, e aquele Deus vai se agradar se você fez, ele vai se entristecer se você não fez. É muito simples seguir um conjunto de regras, mas o evangelho é uma relação viva, é uma relação com uma pessoa. Será que você pode dizer amém por isso? É uma relação com uma pessoa. O evangelho, e o que mais se aproxima do evangelho é a relação do casamento, é alguém que está vivendo com você 24 horas, mas mais profundo que um casamento é alguém que vive dentro de você. Ainda que eu acho que no casamento acontece isso, quanto mais você conhece a pessoa, parece que ela vive dentro de você, né? Você vai pensar alguma coisa, eu penso, nossa, a Bruna ia falar isso aqui agora, a Bruna ia pensar isso agora. Eu vim no primeiro culto, trouxe a Chloe, eu já sei até que a Bruna ia falar, mandei foto, não falei para ela que ia trazer a Chloe, mandei uma foto, ela falou, não esquece dela no final. O evangelho fala de uma relação profunda, e o escritor aos Hebreus, ele vai escrever, e o endereço, qual que é o objetivo do escritor aos Hebreus? Basicamente ele tem 3 objetivos quando ele escreve essa epístola que nós vamos mergulhar. E o primeiro objetivo que ele tem é de mostrar, presta atenção, por que ele vai escrever aos Hebreus? Ele escreve aos Hebreus porque esses irmãos hebreus e judeus, basicamente a mesma coisa, esses irmãos se converteram ao cristianismo, mas eles estão num período de forte perseguição. Eles começam a ser perseguidos e a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é chegar em casa e talvez alguém levou seu filho embora. Na Ásia, nesse momento, em alguns países da janela 10/40, você se torna cristão automaticamente quando você professa que você é cristão hoje. Por ano estima-se que 100 mil cristãos morrem fruto de perseguição e a gente não consegue nem imaginar o que isso significa. Mas hoje, em alguns países da janela 10/40, se alguém se diz cristão, no mesmo dia, alguém vai, e isso é cultural, alguém vai no cartório e tudo que está no nome daquela pessoa é tirado do nome daquela pessoa. Então o camarada se diz cristão, no outro dia alguém bate na porta da sua casa e diz, sai da casa. Você diz, como assim? Sai da casa porque essa casa agora é minha. Não, essa casa fui eu que comprei. Não, está aqui o documento. Por quê? Porque há uma perseguição. Agora você tem que sair da sua casa. Olha, o seu carro, deixa o seu carro. Por quê? Porque seu carro não é mais seu. Muitos países isso é o praxe. Essa perseguição que os hebreus estão vivendo, ela não é comum a nós no Brasil, mas ela é comum em muitos países do mundo. E eles começam a sofrer uma perseguição, e o apóstolo Paulo então está falando para homens que conhecem a lei, eles conhecem a Torá, eles conhecem o Velho Testamento, mas agora eles tiveram uma experiência no Espírito, mas fruto da perseguição eles começam a ser intimidados, e eles começam a voltar ao judaísmo por conta da perseguição que estão sofrendo. E Paulo vai escrever, Paulo não escreveu Hebreus, eu vou entrar nisso, a discussão sobre quem escreveu, porque é o único livro do Novo Testamento que não existe clareza de quem escreveu. Mas o escritor de Hebreus primeiro, ele vai falar sobre Jesus superando a todos os profetas. Ele vai falar em primeiro lugar, olha, não temos como voltar, porque Jesus é maior que todos os profetas. Ele está falando para um povo que é apaixonado na história de Elias, ele está falando para um povo que é apaixonado por Moisés, e a primeira coisa, o primeiro objetivo é defender o fato de que Jesus é superior a todos os profetas. Você pode dizer amém por isso? Ele é maior que todos os profetas. O escritor, primeiro, ele vai querer deixar claro como nós voltaremos à prática do judaísmo se o Jesus que encontramos é maior. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, ele é maior que Isaías. Aliás, todos falavam sobre ele. A segunda coisa que ele vai ter como objetivo é trazer Jesus primeiro, como alguém que é superior a todos os profetas. Mas segundo, ele vai trazer Jesus como sumo sacerdote perfeito. Ele está falando para um povo que está acostumado a ir uma vez ao ano no Yom Kippur, a ter um sumo sacerdote que tinha que oferecer um sacrifício. Mas havia um temor na nação. Por quê? Porque uma vez ao ano era oferecido um sacrifício pela nação. E caso esse sumo sacerdote não fosse aceito, o pecado do povo não era coberto. Então havia um temor do povo, era como eleição, gente. Quando você coloca alguém para te representar, um presidente, você sabe, se o presidente for bem, a nação vai bem, se ele for mal, a nação vai mal. Havia um sumo sacerdote que era levantado, e agora o povo tinha um grande temor. Por quê? Porque se o sumo sacerdote não fosse bom, havia um problema para a nação. E o que ele está dizendo é o seguinte: vocês sabem o que é ter um sumo sacerdote, mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele já não oferece mais sacrifício uma vez ao ano. O sacrifício não é de animais, ele diz de uma vez por todas, ele se entregou como próprio sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. O que ele está dizendo é, não vai ter outro sacrifício.
Por isso que o perdão dos pecados diz respeito ao que pecamos no passado, diz respeito aos pecados do presente, mas diz respeito também aos pecados que vamos cometer. O amor de Deus é tão profundo, numa relação de amor muito profunda, você não está disposto só a perdoar o que te fizeram, você está disposto a perdoar o que estão fazendo, e você está disposto a perdoar o que farão. E esse é o amor, e ele está dizendo, nós temos um sumo sacerdote perfeito. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer, nós temos um profeta que é maior que todos os homens que passaram pela terra. Mas segundo, ele vai dizer, nós temos um sumo sacerdote perfeito, e agora o pecado não é varrido mais para debaixo do tapete, que o ano que vem tem que fazer um sacrifício de novo. Não, de uma vez por todas ele ofereceu um sacrifício perfeito. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer, ele é mediador de uma nova aliança. Há uma nova aliança feita no seu sangue, e agora Deus não se relaciona mais conosco como no antigo pacto. Agora há uma relação profunda de Deus para conosco. O livro de Hebreus ele foi escrito basicamente para encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. É um encorajamento. E você fala, o que tem a ver conosco? Porque nós estamos num tempo que não tem perseguição. Ao menos que você resolva ser um cristão de verdade. Ao menos que você na universidade resolva ser um cristão piedoso, você vai perceber que ainda continua a ter perseguição. Ao menos que você resolva dentro da sua família se tornar um cristão de fato que corresponde ao que Deus quer para a sua vida, você vai perceber que todos nós vamos passar por processos de perseguições. Não há perseguição, mas há uma agenda no nosso tempo. Nós não somos perseguidos, você não vê cristãos sendo espancados em praça pública, você não vê cristãos perdendo as suas casas, mas existe uma agenda, existe um sistema caído que traz perseguição. Um sistema caído que quer destruir a verdade da palavra. E aqui o escritor de Hebreus está encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé em tempos de provação e perseguição. Quantos não param em tempos de perseguição e provação? Todos nós aqui vamos passar por provações e perseguições, seja no aspecto público, seja no aspecto privado, sejam questões pessoais, questões das quais você olha e se sente perseguido por alguém, você olha e se sente decepcionado por algo. Mas a segunda coisa, ele aqui está mostrando a supremacia e suficiência de Cristo como revelação final de Deus. O que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte, não tem como ir, o evangelho é o suprassumo, é o máximo do que Deus pode nos revelar, não tem como ir para outra revelação. Mas ele também está nos advertindo contra a apostasia, e é isso que nós vamos ver nesse estudo, uma advertência contra a apostasia, e é isso que ele está tratando aqui. Mas hoje eu quero entrar sobre o capítulo 1 e 2 que nós acabamos de ler, sobre a supremacia de Cristo. A palavra supremacia fala sobre a superioridade absoluta de Jesus. O escritor de Hebreus, ele vai falar sobre um Cristo que está acima de tudo. Ele está falando sobre a superioridade, a posição maior em uma hierarquia. Ele está dizendo, olha, quando alguém possui supremacia, ele detém a maior autoridade e o controle em relação aos demais. E nós vamos aqui então estudar capítulo 1 e 2, eu quero entrar com você, e nós já lemos aqui, o capítulo 1, verso 1, dizendo, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. É interessante, porque quando nós começamos a ler Hebreus, nós mergulhamos aqui em Hebreus e tem uma característica interessante. É o único livro do Novo Testamento que nós não sabemos quem escreveu. Há uma discussão basicamente sobre a possibilidade de 4 escritores. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo. Apolo foi um homem presente no Novo Testamento e acredita-se que no aspecto de erudição Apolo superava Paulo, e o próprio Paulo cita Apolo. Olha, diante de uma discussão da igreja, ele diz, uns dizem que é de Paulo, outro de Apolo. Ele diz, mas não interessa quem lançou o fundamento, interessa Deus que dá o crescimento. Alguns acreditam que quem escreve aqui seja uma mulher chamada Priscila. Foi uma mulher proeminente no Novo Testamento, que teve o seu marido, e fica claro que essa mulher, na verdade, nesse contexto, ela foi muito atuante dentro do Novo Testamento. Há também quem diga que foi Barnabé. Então tem basicamente aí 4 linhas, mas não há um consenso em toda a história da igreja, não houve um consenso sobre quem escreveu Hebreus. Mas se Hebreus está falando sobre a supremacia de Cristo,
Se Hebreus está nos falando sobre Cristo como a última e definitiva revelação de Deus, eu imagino que tem um motivo pelo qual não sabemos o autor. É comum que todas as cartas endereçadas, o próprio Lucas escreve seu evangelho, Lucas escreve Atos, e ele vai começar basicamente, e nós estudamos aqui Atos, ele vai começar basicamente com o mesmo traço de apresentação, de endereçamento. Ele está destinando essas ambas cartas a Teófilo, mas quando nós olhamos para Hebreus, não tem. E por que não tem? Tem basicamente dois motivos pelos quais Hebreus nós não sabemos quem escreveu e não existe uma introdução. E o primeiro motivo é: o assunto era tão sério, o assunto era tão importante, o assunto estava assim, sabe aquela coisa que você precisa tratar com uma urgência profunda? O que o escritor de Hebreus está dizendo: olha, Deus falou muitas vezes de maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O escritor de Hebreus está dizendo: é tão importante que eu tenho para falar, que não dá tempo de fazer a apresentação. Sabe aquela coisa que você precisa de falar com alguém com uma certa urgência? Já aconteceu com você? Você precisa tratar alguma coisa com urgência com alguém, você começa a falar e depois no final você fala: poxa, bom dia, como é que você está? Né? Você começou a falar, se descarregou porque o assunto era muito importante, era muito urgente. Quando eu vou ligar, e quando você liga, por exemplo, para 190, quando você pega as ligações de pessoas que ligaram para 190, normalmente as pessoas não fazem uma apresentação. Olá, poxa, como você está? Quem está falando aí do outro lado? Normalmente quando você pega uma ligação de urgência, o que as pessoas fazem? Elas já começam a falar. Por quê? Porque elas precisam de ir direto ao ponto, porque o assunto é muito importante. Então o primeiro motivo pelo qual nós não temos uma introdução na Epístola aos Hebreus, porque o assunto era de extrema importância. E qual é o assunto de extrema importância? Colocar o nome de Jesus acima de todos os outros nomes. O assunto de extrema importância era a demonstração da importância, do reconhecimento de que Deus tinha falado de muitas maneiras e muitas formas no Velho Testamento pelos profetas, mas agora só há uma forma de perceber e ouvir a Deus, é através de Cristo Jesus. Por isso o escritor, ele não vai fazer a sua apresentação, mas um segundo motivo que eu destacaria pelo fato de que nós não sabemos quem é o autor, é porque se há uma carta que quer falar sobre a suficiência de Jesus, se há uma epístola que quer demonstrar a grandeza de Jesus, ela também não coube a glória humana nem para descobrirmos quem foi que escreveu. Me parece que o escritor de Hebreus está tão fixado em dar glória a Jesus que não coube o nome dele. Me parece que o escritor de Hebreus está tão fascinado em revelar quem Jesus é, que pouco importa a ele a aparição do seu nome. Gente, eu não sei você, um tempo atrás, você sabe que é crime quando você utiliza o escrito de alguém sem dar a ele a devida referência. É crime. Parte dos meus dias eu gasto com o mercado editorial. É crime isso. Se alguém pegar, chama plágio. Se você pegar alguma coisa de alguém e não colocar referência, quem aqui cursa a universidade, você fez uma pós-graduação, o ambiente acadêmico obrigatoriamente, inclusive quando você vai fazer, eu estou no período aí de fazer muitos relatórios, tem professores que, se você gastar meia página sem colocar referência, eles dizem: da onde você tirou isso? Em outras palavras, quem é o detentor do conhecimento que você colocou aqui? Porque isso faz parte. Agora, o escritor de Hebreus, ele não tem um nome. Ele está escrevendo no livro mais importante da história. Ele está escrevendo para o livro, e entra no cânon sagrado, por isso está na minha, na sua Bíblia. Ele está escrevendo no livro que perpetuaria, e sejamos sinceros, esses dias a gente teve um problema interno, porque alguém escreveu algo, uma pessoa participou, ela ficou extremamente chateada, porque no final não mencionaram o nome dela. E vamos ser sinceros, com razão. Você gasta tempo escrevendo alguma coisa, você coloca alguma coisa, ninguém faz um livro e não coloca o nome na capa, não é verdade? Ninguém escreve alguma coisa de extrema relevância e não coloca quem escreveu. E o livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento é a única que não tem a referência de quem escreveu. A gente fica nas suposições de quem escreveu, mas não sabemos quem escreveu, por um motivo. Esse escritor está tão fixado em dar glória ao nome de Jesus, que o nome dele não parece ser importante para a composição do que é feito. A mensagem que ele tem para entregar se torna maior que o próprio mensageiro. Aquilo que ele tem para compartilhar se torna maior do que ele mesmo. Você sabe, a gente já começa essa epístola com um aprendizado.
é muito possível que quanto mais Jesus cresça na sua história, menos você apareça. É muito possível que quanto mais de Cristo houver em você, menos de você mesmo você requeira. É interessante que nós estamos no ambiente da igreja, mas isso vale para tudo. A própria Bíblia diz o seguinte: ó, se você for ajudar alguém, que uma mão que está ajudando, a outra nem saiba que você ajudou. E qual que é o nosso grande problema? É que nós ajudamos e pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, se você ajudar e você fizer festa para a sua ajuda, como os fariseus faziam, então você já recebeu a sua recompensa. É tão gostoso quando você pode servir e só Jesus é visto. É tão bom quando você pode fazer algo para alguém, ninguém nem sabe o que você fez. É tão bom quando você pode ser, sabe, eu me admiro de pessoas, quando você se aproxima delas, você descobre que teve gente que ela ajudou, tem coisa que ela faz, que você nunca viu, não foi publicado, não teve publicidade, a pessoa não se preocupou. Nós, pelo contrário, grande parte das coisas que fazemos, não é nem pela ajuda, é pela publicidade que a ajuda pode dar, é pela recompensa que alguém pode dar. Eu digo para você como líder, que a gente sempre fica numa sinuca de bico, porque a maioria das pessoas estão fazendo alguma coisa e tudo que elas querem é requerer a autoria do nome delas naquilo que elas fizeram. Se puder, elas escrevem no lugar. Elas querem que reconheçam, elas querem um aplauso, elas querem um reconhecimento. Pastor, eu estou servindo. E isso vale para todas as áreas da vida. A gente quer o tempo todo ser reconhecido. Você que é casado, a gente quer ser reconhecido pelo cônjuge, a gente quer no final de alguma coisa que fizemos, que haja o reconhecimento. O marido que está lá se esmerando para trabalhar, muitas vezes para poder trazer o sustento da casa, ele quer o reconhecimento. A esposa, que muitas vezes algumas fazem jornada dupla, de poder então também ajudar na casa, mas poder também trabalhar fora. Nós estamos o tempo inteiro tão preocupados com o reconhecimento, com que os outros nos reconheçam. Mas o escritor de Hebreus, ele traz para nós o conceito de que quem está fazendo genuinamente para a glória de Cristo não está preocupado com a possibilidade que você seja reconhecido. Você sabe, eu não sei quanto a você, mas eu não sei se eu estaria disposto a gastar, e eu não sei quanto custou para escrever essa carta, para que meu nome sequer fosse mencionado, para que meu nome sequer fosse reconhecido, para que sequer se lembrassem de quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. A pergunta é: você está disposto a investir em coisas na sua vida que para os homens não vai ter algum retorno, alguma glória? Você está disposto a investir em coisas nas quais não vão te aplaudir, não vão te colocar num pedestal, não vão fazer festa para você? E você sabe, as coisas mais dignas da vida, elas são feitas em lugares que ninguém está vendo. É por isso que nós dizemos ter uma glória na maternidade, porque ninguém vai aplaudir uma mãe porque ela passou a madrugada em claro. Ninguém vai aplaudir. No mundo de hoje nós não queremos ter filhos. Por quê? Porque isso não traz aplauso, só traz problema. É por isso que uma igreja local, cada vez mais, nós temos dificuldade em servir numa igreja local, porque de alguma forma a gente está buscando algum lugar que a gente seja tão glorificado, e a maioria das pessoas estão frustradas com o lugar que entregaram a sua vida, é porque no final a carta dela está lá, mas o nome não foi colocado. A carta está lá, mas não reconheceram como ela julgou que deveria ser reconhecido. E quando nós olhamos para Hebreus é um caminho, e ele já começa nos trazendo esse caminho de humildade. N.T. White enfatiza que Hebreus faz uma leitura profunda e cristocêntrica do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas e profecias contidas na lei, nos profetas e nos salmos. Ele afirma que o livro, N.T. White diz que o livro de Hebreus reinterpreta todo o sistema levítico e rituais do templo com uma antecipação de que Cristo iria realizar. Nessa perspectiva, os personagens e as instituições do Antigo Testamento, como Moisés, Arão e o templo, são sombras que apontam para Cristo. White argumenta que Hebreus ajuda os cristãos a entender que o Antigo Testamento não é algo separado, mas uma preparação e antecipação de que Cristo traria na nova aliança. O livro do Novo Testamento mais conectado com o Velho Testamento é Hebreus. Há uma profunda conexão. Por quê? Porque Paulo está falando a um público que tinha profundo manejo do Velho Testamento. Na escola rabínica judaica, toda criança judia nesse tempo, ela aprendia a ler dentro de uma sinagoga. Você imagina que as crianças eram alfabetizadas e toda criança passava pelo processo de alfabetização por meio de um rabino. Então a escola não era essa escola convencional que nós temos, e aqui eu abro e fecho um parênteses. O que os nossos filhos precisam é do conhecimento de Deus. Quem tem o conhecimento de Deus tem todo o conhecimento que precisa. Você crê nisso?
Ele é o Senhor da física, Ele é o dono da química, Ele é o Senhor da ciência, Ele tem autoridade sobre a matemática. Tudo que foi criado por meio dEle. E qualquer conhecimento que não emane dEle também é inútil, porque não tem profundidade eterna. Então quando nós olhamos, as crianças elas cresciam e elas eram alfabetizadas aos 6 anos, elas eram levadas para as escolas rabínicas e elas eram alfabetizadas com a Torá. Então a Torá são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está falando para um público que desde os 6 anos de idade tem profundo manejo. E depois da segunda escola, a partir dos 9 anos, essa criança ia decorar a Torá. Ela ia decorar, gente, não é decorar alguns versículos, ela ia decorar todos os versículos. O trabalho rabínico com essas crianças, para que aí aos 12 anos, ao entrar na terceira escola, algumas crianças seriam selecionadas para se tornar novos rabinos, algumas crianças diferenciadas. Então a primeira escola era uma escola só de repetição, de aprendizagem no aspecto da leitura. A segunda escola era uma escola de decorar o livro, então elas decoravam a Torá. E a terceira escola era uma escola de execução, para as crianças que tivessem uma interpretação acima. E a maioria das crianças iam voltar para suas casas, aprender a profissão dos seus pais. Então, se o seu pai era carpinteiro, se o seu pai era marceneiro, se o seu pai era pescador, se o seu pai era médico, então ela ia voltar para casa e dar sequência. Ele está escrevendo para um público que maneja com profundidade o Velho Testamento e a Torá. E quando o escritor então está escrevendo, e é isso que N.T. White está fazendo no seu comentário, ele está dizendo, aqui há uma profunda conexão, mostrando agora aos hebreus que tudo que veio no Velho Testamento só era sombras daquilo que ia acontecer, só era sombra da vinda de Cristo. Ele está trazendo uma conexão dizendo, o Velho Testamento é tão vivo, tão importante e tão eficaz. Inclusive um dos nossos cursos aqui, nós damos todo o panorama do Velho Testamento, mostrando porque Cristo está em todo o Velho Testamento. E o que é interessante é que tudo que você ler no Velho Testamento está apontando para Jesus. Quando você lê sobre Moisés, a história não é de Moisés, a história está apontando para Cristo. Moisés é uma sombra de um libertador que tirou o povo do Egito, que aponta para o mundo, e está conduzindo esse povo para Canaã, que fala de um lugar celestial. Quando nós lemos o Novo Testamento, então, a história não é sobre Moisés, a história é sobre Cristo. Moisés só estava apontando para Cristo. Cristo é que nos resgatou do Egito, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou de uma escravidão, e agora Ele está nos conduzindo para um lugar espiritual na sua presença. Quando nós olhamos todo o Velho Testamento, foi interessante, o ano passado a gente fez uma conferência de pastores e trouxemos o Francis Chan para estar com a gente. Francis Chan é um pastor conhecido mundialmente. E o Francis Chan tinha vindo de uma temporada, ele esteve em Israel com alguns judeus messiânicos, e ele disse que os judeus messiânicos convidaram ele para dar a palavra, e ele foi dar a palavra em uma das reuniões. Ele disse que ele deu a palavra, e eles pediram para ele, fala um pouco sobre José, talvez uma das figuras que mais apontam para Cristo. O que é uma sombra? O Velho Testamento é uma sombra. Você está vendo a minha sombra refletida ali, mas a minha sombra não é quem eu sou. Eu pergunto para você, você gostaria de se relacionar com a minha sombra ou com quem eu sou? Faz sentido alguém se apaixonar pela sombra de alguém? Faz sentido alguém dizer, olha, agora eu vou ficar conversando com a sombra? É isso que o escritor de Hebreus está trazendo, e o que Paulo também vai nos instruir é que todo o Velho Testamento só é uma sombra daquele que haveria de vir. Por isso todo fascínio em relação a José não faz sentido, porque José foi um homem que existiu, mas ele era uma sombra que estava apontando para Cristo. Ele só era então uma sombra que revelaria. Agora o que é interessante, que todas as vezes que você vê uma sombra, supõe-se que depois da sombra tem alguém. Se tem a sombra, existe alguém. Tem alguma coisa que está projetando essa sombra. E o escritor de Hebreus está conectando o Velho Testamento com o Novo para dizer, vocês viram todos os profetas, e você tem um povo fascinado dos profetas. Ele está dizendo, tem um que é maior que todos os profetas. E o Francis Chan está dizendo que, eu vi, ele compartilhou para a gente que convidaram ele para dar a palavra, e ele foi dar a palavra, e ele falou de José, e aplicou o princípio da vida de José. Você já deve ter ouvido muitas pregações sobre José, e a resiliência, e que ele venceu, que ele perseguiu um sonho. E ele falou que percebeu que assim, estava todo mundo olhando para ele com uma cara de ué, e quando acabou ele foi então comer, e aí ele perguntou para quem tinha convidado ele, e aí, o que você achou? O cara falou, achei legal, mas você sabia que a história não é sobre José? O que você precisa de entender, e o que o escritor de Hebreus está nos dizendo, é que todas as escrituras é um único livro. São 66 livros apontando para uma única história. Tudo está contando uma única história, a história de Cristo.
José está apontando para a história de Cristo. Quando você chega lá na história de Adão e Eva, está apontando para a história de Cristo. Lá em Gênesis, ele é o prometido, é a semente da mulher que havia sido prometida. E quando você olha a história de Noé e o resgate, está tudo apontando para Cristo. O que o escritor de Hebreus está trazendo aos judeus, aos hebreus, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter a consciência de que tudo está apontando para Cristo. Mas lá no verso 1 ao verso 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu quero dividir aqui esse nosso primeiro tempo em 3 aspectos. O primeiro é que Cristo é a revelação final de Deus. Qual que é o fato? É que nós estamos buscando muitas maneiras de conhecer a Deus. Tem gente que está dizendo: pastor, se eu entrar numa igreja e alguém der uma profecia para mim, aí eu vou conhecer mais a Deus. Não, Deus não escolheu na sua revelação final ser conhecido através de uma profecia. E que bom que você tem a profecia, mas a profecia não é a revelação final de Deus. Se você está buscando o suprassumo do que Deus pode trazer, não é uma revelação. Alguém diz: pastor, eu vou entrar numa igreja e vou encontrar, a gente está atrás, né, de um pastor que seja assim, aquela coisa, a nossa geração e o brasileiro, ele ama pastor famoso, a gente gosta de gente famosa, é uma loucura. Eu vou encontrar algum pastor que seja famoso, a gente acha que pelo número de seguidores de alguém, essa pessoa está respaldada, ou por aquilo que a pessoa fez, então eu vou encontrar aquele pastor, e quando eu ouvir a pregação daquele pastor, não, a pregação desse pastor não é o ápice do que Deus pode nos dar. O que o escritor de Hebreus começa dizendo aqui, do verso 1 ao verso 4, é que Cristo é a revelação final de Deus. E que se você não conhecer a Deus por meio de Cristo, você não conheceu a Deus. Eu vou repetir. Se tudo que você tem é um conhecimento de uma profecia que te deram, de uma música que você cantou, de um pastor legal que você frequentou, de uma igreja que você adorou, porque isso não é a revelação final de Deus. Tudo isso precisa estar apontando para um lugar. Eu vou dizer para você, eu não sei quanto a você, mas enquanto eu leio Hebreus, eu falo: Deus, me perdoa, porque eu conheço sistemas, eu conheço modelos, eu conheço pastores, eu conheço músicas, mas não necessariamente diz respeito que eu conheço a quem Cristo é, a beleza de quem Cristo é. O que o escritor começa dizendo é que Cristo é a palavra final. O texto enfatiza que no passado Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, mas agora Ele falou de forma definitiva através de Cristo. É interessante porque nós não deveríamos escolher outra forma de ouvir a Deus, senão por meio de Cristo. Sabe, e é por isso, pelo fato de não termos a consciência de que Cristo é a plenitude do que Deus pode nos dizer. Eu gosto do entendimento que Cristo é Deus em play per view. Você vai ver todo o Velho Testamento, os homens eles não conseguem se relacionar com Deus, porque Deus é uma figura que eles não conseguem entender. É por isso que alguns de nós lê o Velho Testamento e fala: cara, eu não consigo entender, porque horas Deus é tão bondoso, daqui a pouco Deus fulminou um povo, e daqui a pouco Deus tira um povo, mas só 2 homens entram na terra de milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus é incompreensível na mente humana. Deus não se pode compreender. Você imagina a nossa limitação humana tentando compreender a Deus. Então Deus envia Cristo, e a revelação de Deus em Cristo é que Cristo é o Deus que a gente pode entender. Cristo é o Deus que a gente consegue acompanhar. É por isso que são 4 evangelhos falando acerca dele. E o que o escritor de Hebreus está dizendo é: a revelação plena de Deus está em Cristo. Então não busque outras formas de conhecer a Deus, porque no meio da nossa humanidade a gente pensa: se Deus é bom, Ele vai me curar. Não, Deus não escolheu se manifestar por uma cura no nosso tempo. E quantos creem que Deus cura? Mas uma cura não é a plenitude do conhecimento de Deus. Você pode ser curado, voltar para casa e não ter conhecido quem te curou. Jesus cura um cego, os fariseus chegam para ele e falam: quem te curou? Qual que é a resposta dele? Não sei. Tem um monte de gente que é curada e não diminua Deus, não diminua a revelação de Deus por alguma coisa que você acha que você precisa. Não, se Deus é bom mesmo, tudo vai dar certo na minha vida. Não, se Deus é bom mesmo, olha, se Deus é bom, se Cristo é bom, aí você coloca a sua prosperidade financeira como uma métrica para o conhecimento de quem Deus é. Então, se Deus é bom, eu vou prosperar. Não, se Deus é bom, Deus enviou Jesus, e Jesus é a plenitude da bondade de Deus.
eu não posso conhecer quem Deus é senão por meio de Cristo. E ele diz, olha, no Velho Testamento ele falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas. O que isso significa? É que também o conhecimento de Cristo agora já não tem mais intermediários. E esse é um problema para a gente. Vamos ser sinceros, parte de nós, a gente vem num domingo da igreja encontrando, esperando que o pastor vai ser meu intermediário, esperando que alguém vai fazer por mim o que eu não tenho coragem de fazer. Mas o grande ponto é, Deus já não escolheu se revelar mais por pastores. Aí você fala, pastor, então eu não vou frequentar mais a igreja. Não, você deveria frequentar uma igreja que o pastor não está preocupado em ser a imagem de Cristo na sua vida. Ele já não escolheu mais se revelar através de nenhuma relação. Esse dia eu estava conversando com alguém e a pessoa falou, pastor, minha vida mudou quando fulano chegou na minha vida. Que legal isso, né? Fulano chegou na minha vida, e minha vida é outra, e agora minha vida espiritual é outra. E eu fui ouvindo, por um lado eu fiquei animado, mas por outro eu fiquei amedrontado, porque o fulano não é a plenitude de Deus. E se você na sua vida já teve a experiência de firmar toda a sua vida no fulano, no dia que o fulano falhar com você, o que acontece? No dia que o fulano pisar na bola, no dia que o fulano 5 da manhã, você está precisando de ajuda, furou seu pneu na estrada, você liga para ele vê a chamada e finge que não viu. Aí você se frustra. Por quê? Porque você estava baseando a experiência de Deus em cima do fulano. Não baseia a experiência de Deus. Pastor, tem um marido maravilhoso, mas ele não é Cristo. Porque todos estão, só Ele é. Presta atenção, só Ele é. Você às vezes está bondoso, Ele é. Nele não há sombra de variações. Às vezes você está legal, Ele é. Às vezes você está generoso, Ele é. Às vezes você está compassivo, Ele é. Em todo homem há sombra de variação, mas só Ele é digno de não ter sombra de variação, porque Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu estou, mas Ele é, porque qualquer área da minha vida pode sofrer sombra de variações, sim ou não? Você está generoso, mas sai ali, você vê algum problema, você ri da cara da pessoa. Lá interiormente, você fala, ainda bem, bem feito. Você é compassivo, você está compassivo, mas Ele é pleno. O que o escritor de Hebreus vai começar nos dizendo é que Cristo é a revelação final de Deus. E sabe o que ele vai dizer? Que Jesus é superior aos profetas e aos anjos. Ele não é mais um mensageiro, Ele é a própria mensagem. Ele não veio para nos entregar uma mensagem como veio Moisés. Ele não veio para nos entregar uma mensagem como veio Elias. E sabe qual que é o problema da nossa geração, gente? A gente é tão raso de Bíblia, que talvez a nossa discussão não é nem como o escritor de Hebreus escreveu a eles. O que o escritor de Hebreus está dizendo é, olha as referências. Qual que eram as maiores referências desse povo? Eram os profetas do Velho Testamento. Talvez se essa carta tivesse atualizada para o século 21, Deus falaria para você, Deus é superior ao pastor que você adora ouvir. Ele diria, Deus é superior ao dinheiro que você acha que você conquistou e agora você está feliz porque você tem ele. Ele está dizendo, não tem nada na escala de valores que seja superior a Cristo. Não tem nada que a gente deveria estar buscando mais do que Cristo. Não tem nada que a gente deveria estar... Por quê? Porque qualquer coisa pode passar. Ou melhor, se eu puder te dar uma boa notícia, todas as coisas passarão. O dinheiro vai passar. A saúde que talvez você se gabe e fala, não, olha que saúde que eu tenho. Saúde vai passar. Um dia mais cedo ou mais tarde, daqui 10, 20, 50 ou 100 anos, talvez eu esteja lá fazendo seu enterro. Eu espero que morra depois de você. A saúde vai passar. Você fala, não pastor, meu casamento, essa mulher aqui é minha parceira da vida, eu amo essa mulher. Seu casamento vai passar, irmão. E eu estou com vários amigos ficando viúva e mulheres também, não sei se você sabe, mas faça aí um seguro de vida. Eu falo para a Bruna, o que vem após mim vai ser melhor que eu, então espero assim. Como lá em casa eu tenho expectativa de antes, então eu já estou preparando até para esse cidadão. Mas você sabe, aí qual que é a fala dos casais, né? A mulher sempre quer ouvir o homem falando, eu não vou casar de novo. É ou não é? É o sonho de toda mulher. Mentira, seu marido falar isso é mentira. Por quê? Porque a segurança da vida não está num casamento. Você não tem capacidade de ser plena para ele. É por isso que
Eu estou com amigos que aconteceram isso. Eu estava até numa viagem agora, e aí faleceu infelizmente, né, uma amiga, e é até estranho para a gente estar ao redor, porque esse amigo já está namorando depois de um tempo, e para quem está ao redor é meio esquisito, né? Você fica ali meio embaraçado, mas faz parte da vida. Por quê? Porque a plenitude não está na mulher que foi. Um casamento não pode nos fazer pleno, gente, vamos ser sinceros. Por mais que você ame, por mais que você gaste a sua vida, o dinheiro pode fazer pleno. Gente, você sabe que uma hora você está em alta, daqui a pouco o mercado muda, você está em baixa. E como o Davi falou aqui, na hora que está tudo bem, irmão, não falta amigo. Na hora que você vai pagar churrasco, não falta gente. A Bíblia não se engana, não, Provérbios. Mas vai quebrar para você ver. Na hora que você precisar de alguém, na hora que você precisar do cara para te ajudar, na hora que você está na maior quebradeira da vida, que você não tem nada para dar, você não tem nada para oferecer, você não tem nada para colocar, entra no burnout, entra na depressão. Eu estou cheio de amigo de pastor que fala, não, uma igreja aqui. Amiga, tá bom, entra numa depressão, fica 3 meses sem aparecer na igreja, você vai ver que os irmãos vão falar. Achava que esse pastor era espiritual, achava que estava frequentando uma igreja de homem de Deus. Fica 3 meses trancado num quarto escuro. Depois de 3 meses não tem igreja. Você acha que a minha segurança está no ministério? Não pode ser. Sua segurança está no que você ganha. Seu chefe olha para você atravessado amanhã e fala, obrigado, você serviu aqui durante 20 anos, mas já não me serve. O que o escritor de Hebreus está dizendo é, a nossa vida precisa estar centralizada em algo que é superior a tudo isso. E se Deus for conhecido por nós por algum desses motivos, o nosso conhecimento de Deus é limitado, porque Deus já não escolheu mais se manifestar pelo dinheiro que você tem na conta, nem o carro que você anda, nem o emprego que você tem, nem o casamento que você tem. Deus escolheu manifestar quem Ele é a nós através de Cristo Jesus, e é a cruz a base do conhecimento de Deus. Ele está dizendo, olha no verso 3, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele é o Criador de tudo. O que significa? É que a nossa fé está fundamentada na revelação mais perfeita e completa. Nós não precisamos de outra fonte de autoridade ou revelação além de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, se disserem que Ele está ali, toma cuidado. Se você for num lugar que fala, não é aqui, e a gente gosta dessa pirotecnia, gente, é histórico. Eu lamento, porque grande parte das grandes denominações que nós temos são seitas. Com todo respeito, são seitas. De um monte de gente endeusando um cara, de um monte de gente idolatrando um pastor, de um monte de gente olhando para alguém, e você fala, pastor, mas tem cura, tem milagre, mas isso não define nada. Esses dias eu estava vendo na Netflix, como se tornar líder de uma seita, não sei quem já assistiu, é bem interessante, é um documentário de vários líderes de seitas. Você sabe que a maioria das seitas usam o nome de Jesus, usam a Bíblia, mas tem um monte de gente alucinada por alguém. É um monte de gente que não conhece Cristo. Entra semana e sai semana, e meu desespero aqui como pastor é que você pode entrar aqui daqui a um ano, ser a mesma pessoa rasa que você estava 1 ano atrás. É por isso que a gente insiste nas Escrituras, porque não tem outro meio de conhecê-lo senão por meio das Escrituras. E que desgraça na vida a gente ter dado a vida por algo que Cristo não era o fundamento de todas as coisas. Que desgraça na vida a gente ter gastado a vida em prol de algo, de idolatrar alguém ou alguma coisa, mas que Cristo não foi o centro. Isso é tempo perdido. E você fala, ai pastor, coitado do pessoal que está lá, coitado nada, vão ser condenados tudo junto. Por quê? Porque só tem alguém idolatrado, porque tem gente querendo fazer idolatria. Quando o povo constrói o bezerro de ouro no pé do monte, porque o povo não queria subir, Deus disse, sobe aqui, só Moisés que subir. E aí o povo faz o quê? Moisés começa a demorar, eles constroem um bezerro de ouro. Gente, eles dão o nome do bezerro de Deus, Jeová. Você entende como é legal? Porque o Deus que a gente constrói é fácil de seguir. O Deus que você construiu, é por isso que nós precisamos de mergulhar nas Escrituras, porque o Jesus do nosso imaginário não é necessariamente o Jesus que é a plenitude de quem Deus é. É por isso que a gente pode dar pouco do nosso tempo, pouco do nosso coração, pouco do nosso dinheiro, pouco dos nossos dias, porque o Jesus que a gente construiu é fácil de ser seguido, mas o Jesus que é a plenitude de Deus, Ele nos exige tudo. O Jesus que é a plenitude de Deus, Ele tira as nossas expectativas de todos os outros lugares. O Jesus que é a plenitude de Deus, Ele faz com que tudo se torne abalável. O Jesus que é a plenitude de Deus, Ele choca o nosso interior com uma mensagem de que só Ele e nenhum outro é digno da devoção da nossa vida. Mas você sabe, uma segunda coisa que eu quero tratar de 3, é que aqui o que ele vai trazer
é a superioridade, do verso 5 ao verso 14 que nós lemos, é a superioridade de Cristo sobre os anjos. Você sabe, e quando nós falamos da superioridade de Cristo, e o escritor ele vai dizer, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Sabe o que ele está dizendo? O escritor de Hebreus está dizendo, não tem nenhum anjo que foi chamado de filho, só um. O que ele vai trazer para nós é que Jesus é superior aos anjos. E quando nós falamos de anjos aqui, você pode encaixar qualquer figura angelical que você colocou em determinado lugar. Você pode aqui invalidar e diminuir qualquer figura em relação a Cristo. Gente, quem conheceu de fato quem Cristo é, ele reconhece homens. A honra faz parte de um protocolo divino. Reconhecer, mas ele não idolatra ninguém. Você sabe, idolatria é mais sutil do que a gente imagina. Idolatrar algo é mais sutil do que a gente acha. Aliás, a gente tende a idolatrar o que é lícito, não é o que é ilícito. A gente tende a idolatrar o que a gente está afirmando na nossa vida, e ele está dizendo a superioridade de Cristo sobre os anjos. Ele está dizendo, Cristo é filho. Diga comigo, Cristo é filho. Sabe, ao longo do capítulo 1, ele compara Cristo com os anjos, mostrando que ele é superior. Enquanto os anjos são servos, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Mas a segunda coisa, Cristo é entronizado. Diga comigo, Cristo é entronizado. Ele vai dizer que Cristo é entronizado, e ele termina dizendo, não são todos esses espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que irão herdar salvação? Sabe o que ele está dizendo para nós aqui também? A nossa revelação não pode estar presa numa experiência mística. Nós amamos os dons do Espírito, nós amamos no momento do louvor ter uma experiência, mas a nossa revelação de Cristo, é por isso que nas nossas casas, gente, se você quer ter uma família emocionalmente saudável, leia a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana com a sua família, quebra os protocolos, desliga o jogo de futebol, para e leia a Bíblia com seus filhos, para e leia a Bíblia com a sua esposa. Pastor, eu não sei muito, não precisa nem saber não, só abrir a sua Bíblia. Pastor, não consigo ler muito, lê 2 versículos. Depois de uma semana você não vai conseguir ler 2 versículos. O que ele está dizendo é o seguinte, Cristo é entronizado. Você sabe, ele está falando, Cristo está acima de todas as outras coisas. Mas ele também vai dizer aqui, quando ele diz que ele é superior aos anjos, que Cristo é digno de toda adoração. Cristo é digno da devoção da nossa vida. Cristo é digno do nosso suspiro mais profundo. Deixa eu dizer para você, na era que a gente está preso, sabe por que muitos de nós, eu vou dizer para você, aqui nós estamos no ambiente de culto, o que o psiquiatra que eu mais respeito em São Paulo me disse, Dênio, eu não posso falar isso em todo consultório, mas quando chega alguém cristão aqui, o nosso problema é falta de ler Bíblia. A maioria dos cristãos estão entronizando a sua ansiedade, porque eles não leem Bíblia, porque eles estão dando adoração. A ansiedade é prestar culto a algo, gente. É quando a nossa mente está cheia de algo. Ele está dizendo, Cristo é digno da nossa devoção e da nossa adoração. Ele é digno do nosso suspiro. Eu digo para você com todo temor, mas não tem outra mensagem do Evangelho senão a dizer, você está com medo do quê? Você está com medo do seu passado? O seu passado não é digno da sua adoração. O seu passado não é digno de você entrar no banheiro, enquanto você toma banho, você só medita nele. O seu passado, você não é digno de adorar um pai que te abandonou, porque você pode prestar adoração a alguém que foi embora, e que agora é o suspirar do seu dia, o levantar do seu dia, os seus pensamentos está tudo voltado a esse lugar. Ele está dizendo, só Cristo é digno de adoração, só Cristo é digno. Gente, você já pensou acontecer isso? E eu oro para que enquanto nós estudamos Hebreus, isso aconteça com a gente. Já pensou você entrar no chuveiro e o seu pensamento, a sua devoção, naturalmente nós não podemos ter isso, mas você entra no chuveiro agora, você está dizendo, Ele é Senhor de todas as coisas. Agora minha mente vai ser levada a um lugar mais elevado. Agora eu saio do chuveiro com desejo de abrir as escrituras enquanto eu estou lendo. Meu coração está compungido para dizer, não há outro digno. Eu saio para o trabalho, eu entro no meu carro e eu falo, uau, Cristo é Senhor sobre todas as coisas, Ele é majestoso sobre tudo. E agora a minha vida é voltada a entender, só um é digno de adoração,
só é um digno da adoração da minha vida, que o meu respirar pela manhã, que o meu deitar pela noite, que a minha força durante o dia, que o meu trabalhar. Imagina, talvez fala, pastor, eu sou um cara viciado em trabalho. Imagina você no meio do trabalho dizendo, Cristo é digno do meu trabalho. Eu estou aqui servindo as pessoas, mas Cristo é digno do meu trabalho. Você fecha um contrato e você diz, Cristo é digno de um contrato que eu fechei. Sabe por que nós todos os meses separamos a primeira 10ª parte para dizer com o nosso dinheiro, Cristo é digno de todo o esforço que eu tive durante o mês. Aí você olha para os seus filhos, você diz, Cristo é digno da minha casa. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, daqui a algumas décadas não vou estar mais aqui, a Chloe continua aqui. Cristo é digno da minha família, Cristo é digno dos meus filhos, Cristo é digno dos netos que virão, dos bisnetos que eu nem conhecerei. Ele é digno de todas as coisas. Sabe, nós não deveríamos, sabe o que ele está dizendo? Que os anjos foram criados, só um é criador. Sabe o que ele está dizendo? Não se apegue a nada que foi criado, porque você tem acesso àquele que é o criador de todas as coisas. Não gaste todos os seus esforços naquilo que foi criado, só um é o Criador. Não gaste, o que ele está dizendo é, e você entende do que eu estou falando, gente? Eu não estou falando para você abandonar a sua vida, eu não estou falando para você não valorizar outras coisas. O Evangelho não te pede que deixe de amar os seus filhos, mas o Evangelho te pede que você ame a Ele mais do que ama seus filhos. O Evangelho não te pede que você não tenha amores naturais, mas Ele está dizendo, você precisa de amá-lo mais do que os outros amores. O Evangelho não te diz, não trabalhe, mas o Evangelho está dizendo, mais do que o seu trabalho. Como que eu vou ficar fissurado no dinheiro? O dinheiro foi criado, como eu vou ficar fissurado em alguém? Cristo é digno de toda a adoração. Mas o capítulo 2, aqui o último ponto, do verso 5 ao 18 que nós lemos, ele vai dizer sobre a humanidade de Cristo e a sua solidariedade conosco. Qual que era a figura do sumo sacerdote? O sumo sacerdote não só trazia Deus ao povo, o sumo sacerdote levava o povo até Deus. Ai, meu Deus do céu, talvez você não saiba, mas existe um homem no céu, um homem. O primeiro homem a entrar no céu se chama Cristo Jesus. Ele está na figura humana, seu corpo está glorificado, mas agora à destra de Deus tem um homem. E por que tem um homem à destra de Deus? Porque na velha aliança nós não tínhamos um advogado que pudesse se compadecer de nós, mas a Bíblia diz que agora há um homem no céu, e ele é um advogado. Por isso que João vai dizer em 1 João 9, filhinhos, não pequeis, mas ele diz, se vocês pecarem, vocês têm Jesus. Ele é o advogado justo, ele é a propiciação. Diante do trono de Deus há um homem. Sabe o que ele está dizendo no verso 2? É que ele precisou se identificar conosco. Gente, vai e chore no seu terapeuta. Vai e reúna amigos. Isso é terapêutico, faz parte da vida. A sua humanidade precisa disso. Você precisa de amigos. Você precisa de gente que você compartilha a dor. Você precisa de gente que você compartilha a alegria. Você precisa de gente, quando tudo está dando certo, você fala, cara, esse mês eu guardei tanto dinheiro, eu não sei nem mais o que fazer. Você precisa de gente que na hora que você fala, cara, esse mês está uma quebradeira, eu não sei como vou comer. Você precisa de gente que, quando você precisa de gente, você fala, pô, dá um pulo aqui em casa, porque minha mulher diz que vai me abandonar. Você precisa dessas pessoas, mas nenhum deles é um sumo sacerdote perfeito, que pode se identificar com plena, irrestrita e total identificação com você. É bom demais chorar num lugar que a gente se sente abraçado, acolhido, amado. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente gasta tempo demais chorando nos lugares que não podem ser a resolução plena do que a gente precisa. Você pode chorar para um amigo, e é muito bom, pode ser a resolução, mas talvez não seja a plenitude. Você pode chorar para alguém, Davi, estou sem dinheiro. Você pode chorar para um cara que te resolva financeiramente, mas que talvez não seja a plenitude. No capítulo 2, o que ele está dizendo é que nós temos um sumo sacerdote perfeito. E no capítulo 2 ele diz sobre 3 aspectos. Primeiro, Jesus é o mediador perfeito. A humanidade de Cristo é destacada. Ele é o mediador eficaz. Cristo assumiu a forma humana. Ele sofreu, morreu e venceu a morte para nos resgatar. Presta atenção, o capítulo 2 de Hebreus fala do maior milagre que já aconteceu na humanidade. Sabe qual foi o maior milagre que já aconteceu na humanidade? Gente, talvez você passe a sua vida sem ver um paralítico andar, e que bom que você veja um paralítico andar. Talvez você passe a sua vida sem ver um cego enxergar, e que bom que você visse, porque o Evangelho nos dá essas verdades.
Talvez como eu, você já presenciou vários milagres, de ver tumor desaparecendo na hora, de ver alguém que era doente por uma possessão demoníaca e a pessoa ser liberta na hora e nunca mais ela ter aquela doença, nunca mais ela ter aquele problema. Talvez você já ouviu, talvez você já viu gente que entrou com um dente normal. Eu já participei de várias reuniões assim. Daqui a pouco alguém fala, olha, a glória de Deus está aqui, vai se manifestar. O cara sai com um dente de ouro. Tem mais alguém que já viu isso? O cara sai com o dente de ouro. Está aqui a Sandra já deve ter visto tudo isso. Se você conversar com alguém que caminha um pouco mais no Evangelho, o livro de Atos foram décadas escritos. Eu sei que você fala, ai pastor, não vi nenhum paralítico andar aqui na igreja ainda. Calma, o livro de Atos são décadas. Eles estão relatando em 28 capítulos o que aconteceu em décadas. E quem já viveu décadas com Jesus já viu gente que estava desenganada no câncer, que ia morrer, ser salva. Gente que não podia andar, que agora anda. Gente que não podia ter filho, que agora tem. É ou não é, gente? Mas pode dizer para vocês, esse não deve ser o maior milagre que você pode relatar. O milagre que tem que fazer o seu coração arder, você chorar, é o que ele está dizendo aqui. Deus foi reduzido a um espermatozoide. E eu fiquei curioso de buscar qual que é a dimensão e o peso de um espermatozoide. Porque Cristo foi reduzido, o que o escritor está dizendo é, ele tomou a forma humana. E eu fui atrás disso. Olha isso, gente. Um espermatozoide de comprimento, ele tem 50 micrômetros ou 0,0 milímetros de tamanho. E de peso, ele tem 3 picogramas, ou seja, 0,00000000000, são 13 zeros gramas. Sabe o que significa? É que o escritor de Hebreus está dizendo, para se compadecer de nós, ele abre mão da sua glória, e o verbo foi reduzido a 0,0000. É Deus, é o Criador do universo, é o Senhor de todas as coisas. Gente, você não está entendendo o que eu estou falando. Nele foram criadas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, e Ele é digno de toda a glória nos céus, na terra e debaixo da terra, e Ele se reduz a 0,000000000000003 gramas. E o escritor de Hebreus está dizendo, ele veio com um único objetivo, para ser o mediador perfeito. Tinha que ser um homem para salvar os homens, não podia ser Deus, ele tinha que se reduzir à forma humana. Jesus, em segundo lugar, no capítulo 2, ele partilha da nossa carne e sangue. No verso 14 ele diz que ele participou da natureza humana para destruir o poder da morte. É por isso que o único que não experimentou a morte foi Jesus, mas depois dele nenhum de nós experimentaremos a morte. O nosso corpo será glorificado. Nós somos o Espírito, nós temos uma alma, nós estamos habitando num corpo, mas Jesus foi o primeiro a vencer o poder da morte. O que isso significa? É que depois de Jesus agora nós não experimentaremos mais a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Você sabe, mais cedo ou mais tarde você vai fechar os olhos, e o dia que você fechar os olhos, só vai ter uma segurança na sua boca: Cristo venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, eu triunfarei com Ele eternamente. Porque Cristo, eu sei que você está correndo atrás de tantas coisas, você quer tanta certeza, mas eu digo para você, o que o escritor de Hebreus está dizendo é, nós estamos ancorados em uma só certeza, que todos nós, da mesma maneira que nascemos, partiremos. Mas o plano perfeito de Deus não se resume a 30, 40, 50, 80 anos de história. O plano de Deus é ter-nos eternamente. Podemos fazer isso porque vencemos o poder da morte. Mas ele vai concluir dizendo que Cristo é o sumo sacerdote solidário. Enquanto vivemos, Ele é capaz de compreender as nossas fraquezas, porque não há nada que Ele não tenha experimentado. Não há fraqueza. Ele conheceu a humilhação, Ele conheceu o desprezo, Ele conheceu a vergonha, Ele conheceu a rejeição, Ele conheceu o orgulho, a necessidade de reconhecê-lo, de inflá-lo, de colocá-lo como rei.
Ele conheceu os dilemas de ter que confiar na vontade de Deus. Eu não sei onde você está, mas eu sei de uma coisa: nós estamos numa era tanto que nós estamos falando que nós precisamos falar e ser ouvidos. Nós estamos numa era que nós estamos dizendo que nós precisamos de uma escuta real, de quem está do outro lado nos ouvindo, sem os preconceitos. Sabe quem inaugurou essa era, gente? Não foi a psicologia, não foi a terapia, não foi a psiquiatria. Sabe quem é o único imperfeição que pode ouvir, e não só ouvir, se compadecer de nós? E eu não sei aonde você está, mas o escritor de Hebreus conclui dizendo: ele é o sumo sacerdote perfeito, que não só saiu da sua glória e se reduziu para vir até nós, para revelar quem Deus é, ele também pega as nossas dores para nos apresentar diante de Deus. Sabe o que o sumo sacerdote fazia? Pegava as dores e apresentava diante de Deus. Sabe o que Cristo faz? Ele diz: quando você não sabe nem pelo que orar, Ele intercede por nós, o Espírito, com gemidos inexprimíveis. Ele está lá diante do Pai dizendo: Pai, o Dênio está com essa demanda, ele não sabe nem como orar. O Dênio está com essa fraqueza, ele não sabe nem o que fazer. Pai, o casamento do Dênio está com essa necessidade, ele não sabe. Pai, os filhos do Dênio. Pai, o Dênio está enfrentando essa doença, ele está num corredor de hospital, ele não sabe nem como fazer. Você entende que você tem um acesso direto ao trono da graça, e agora você tem um sumo sacerdote que se manifestou para levar-nos diante dele. Glória seja a Cristo. Eu queria terminar essa manhã, se você pode, coloque as suas mãos na posição de receber. Eu queria terminar essa manhã exaltando a obra de Cristo, exaltando quem Ele é. Eu queria abrir essa série de Hebreus, você fazendo um compromisso no seu coração.